Seja muito bem-vindo a você que nos acompanha através das mídias sociais do Mídia Vasco. Começa hoje mais um pós-jogo do Vasco da Gama, desta vez válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Avaí em São Januário no dia de ontem, às 19 horas. Vamos falar de tudo o que aconteceu nesse jogo, dar a minha opinião, as características, falar um pouco sobre o esquema tático e o que está acontecendo no Vasco, uma vez que o Vasco foi derrotado pelo Avaí por 2-0. A situação não é nada fácil para nenhum de nós, a situação não é um momento bom, não tenho nada de favorável para falar sobre o Vasco, não tenho uma coisa boa para tirar desse time, desse desempenho técnico e tático desse time, principalmente da atual apresentação que faz o Marcelo Cabo, até então o nosso técnico do Vasco da Gama. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de falar sobre um extracampo que aconteceu ontem, porque algumas coisas a gente precisa falar antes, algumas coisas elas estão acima do futebol. E quando acontece um tipo tão violento como esse, um caso de atrocidade muito lamentável que aconteceu no fim do jogo de São Januário ontem, eu acho que a gente precisa parar um pouco de falar de futebol e falar sobre a vida, falar sobre o fato de que todos nós somos humanos, os jogadores, apesar de serem falhos dentro de campo, fora de campo e dentro deles, são humanos, da mesma forma que nós, torcedores, somos também. Então a gente precisa ter respeito, manter a integridade com o próximo, porque nós perdemos o nosso direito de cobrar, de justificar, de reclamar quando nós atingimos o direito do próximo. O meu direito acaba quando o seu começa. E eu não faço menos que a minha obrigação de te respeitar e vice-versa. Porém, ontem, torcedores, vou colocar entre aspas, porque pra mim isso não é definição de torcedor, não são vândalos, são bandidos dentro do futebol que querem tomar cena pra eles, que querem se apoderar de um clube tão bonito como o Vasco da Gama. Os torcedores fizeram duas vítimas ontem nas saídas, que foram os jogadores Bruno Gomes, que é volante, e o nosso meia-campista Matias Galarza. Os dois estavam se deslocando de São Januário para suas respectivas residências. Bruno Gomes estava dirigindo e o Matias estava de carona com o jogador. E na saída, eles foram apedrejados com pedras, garrafas, paus, violentamente. Foi tudo isso atingido no carro, uma vez que, graças a Deus, o vidro do carro de ambos estavam fechados, então não foram atingidos, mas bateu no carro, um estrago muito grande, colocou a vida dos dois em risco, porque o vidro poderia estar aberto, o próprio jogador que estava no volante, que é o Bruno Gomes, poderia ter perdido a direção do carro, então, além do prejuízo financeiro que vai causar no carro também. Isso é um ato extremamente desumano, irracional. Isso não corresponde à torcida do Vasco, creio eu que não. Nós sabemos que já tivemos outros episódios parecidos como esse, mas não porque já houveram como esses que a gente tem que parar de repudiar, porque nós estamos em 2021, no século 21, e ter que nos deparar com cenas como essa, episódios tão lamentáveis se repetindo constantemente, é o fim. Não dá pra aceitar, não dá pra justificar, é um ato injustificável como esse. Os jogadores precisam ser cobrados, os jogadores precisam sim estar a todo tempo levando bronca da torcida porque realmente não estão jogando. Mas um ato como esse tira de você o direito de cobrar do jogador, porque não é assim que se cobra, não é assim que se vai atrás. Nós sabemos que a situação não é fácil, que a insatisfação é muito grande, a preocupação é maior ainda. Mas não tem o menor sentido desrespeitar o próximo dessa forma. O jogador Bruno Gomes, o jogador Matias Galarza, é jogador nas 4 linhas de campo. Fora, ele é ou Bruno Gomes ou Matias Galarza, e poderia ter sido qualquer outro. Mas a gente precisa respeitar e precisa entender que cobrar o jogador, cobrar o atual técnico e toda a sua equipe técnica também não é dessa forma. A gestão do clube precisa ser cobrada, sim, mas não dessa forma, não como esse ato violento. Isso me envergonha, pra mim é vergonhoso, é repudiante, me dá nojo ter que assistir ainda um tipo de atitude como esse no meu time. Então que a gente possa refletir um pouco sobre isso em relação ao que nos cabe, ao fato de que nós estamos colocando em risco a vida do próximo e que o futebol tem limite.
tudo nessa vida tem limite e a gente não pode desrespeitar os direitos humanos. Desejamos força ao Bruno Gomes e ao Matias Galarza, que foram vítimas dessa atrocidade, que eles possam ter uma boa recuperação física e mental. Graças a Deus foi atingido apenas o carro, foi o valor material, mas que da mesma forma continua sendo um prejuízo muito grande. O time precisa ser unido e não ser destabilizado pela sua própria torcida, que tem como, em teoria, o direito de unir o elenco. Mas agora, saindo da situação e não com mais ânimo do que eu posso apresentar a vocês, vamos falar sobre o jogo de ontem. O Vasco entrou em campo mais uma vez no esquema tático 4-3-3, nada mais é que 4 jogadores na defesa, 3 ou meio-campistas ou volantes no meio-campo, em tese 3 atacantes na frente. No caso temos um atacante, que é o Germancano, e 2 pontas, ponta esquerda e o ponta direita. Esquema tático 4-3-3, apresentado pelo atual técnico Marcelo Cabo, não vem funcionando, não está dando certo. O que foi implementado pelo técnico não funciona devido ao mau posicionamento dentro de campo. O Vasco não se posiciona bem, a gente não vê que tem ligação entre os jogadores, então o que está na defesa para o meio campo e o ataque. Esse deveria ser consecutivamente o toque da bola. Defesa, que começa ali, de acordo com os ideais do Marcelo Cabo, é que a bola comece no pé do Vanderlei e seja tocada, mas não tá funcionando porque o Vasco não tem posicionamento dentro de campo, a gente vê vazios. Então, como a gente tem esse ideal de defesa, meio campo, ataque, fica um vazio muito grande, não tem ligação, o time não está ligado. A defesa, a zaga não se encontrou ainda, é uma zaga extremamente fraca e também o ataque é estéril. É muito difícil, não tá bom nem a zaga, nem o ataque. A ligação dentro de campo também é falha, ou seja, nula. Tudo que a gente vem apresentando ali, que a gente está assistindo, não tá funcionando nada. Começando a falar pela zaga, mas antes, vamos falar sobre o Vanderlei. Vanderlei saindo com a bola no pé não funciona. Nós sabemos do grande goleiro, do grande histórico que o Vanderlei tem como goleiro, não só do Vasco, mas do Santos, do Grêmio, e de todo o seu currículo é muito grande, mas o Vanderlei nunca funcionou com a bola no pé. Então, sem que o goleiro não tenha essa intimidade com a bola, é muito difícil que o time comece bem com essa saída na bola no pé. Falando mais sobre a zaga, a dupla de zaga ainda não se encontrou. O Miranda e o Hernando ainda não apresentaram nada, a gente vê ali que não existe uma comunicação. Ontem, a falha no gol. No segundo gol do Avaí veio de uma falha da zaga, Léo Matos, que é o lateral, e também do Miranda. Foi um erro de comunicação, uma falha de toque, um erro de saída de bola. Então a gente já vê que o erro já começa no princípio do esquema tático do Marcelo Cabo. Não funciona desde o princípio. Então é algo que precisa ser estudado, modificado. Falando um pouco sobre o ataque, a bola não chega nos pés do nosso grande atacante, Germancano. Já rasguei comentários por esse jogador, não tenho nem mais o que falar pro Germancano, a não ser que eu tenho pena de quem ele é no Vasco, da situação. É solitária a vida do Germancano jogando pelo Vasco. A bola não chega nele, quando chega nele, ele tá completamente sozinho, marcado dentro de campo. O Germancano não consegue ter ligação entre seus outros companheiros de ataque, que em tese seriam os 2 pontas que estão localizados ali ao seu lado, pelo menos assim deveria ser, de acordo com o tático implementado pelo Marcelo Cabo, mas isso não funciona, a bola não chega ao ataque. Quando chega, é mal posicionada, a situação de jogo é mal interpretada, a bola não é conduzida da forma correta, que é para o atacante. A gente vê muitas vezes erros individuais. O que na maioria dos jogos vem trazendo a derrota para o Vasco é o erro individual. Muitas vezes o jogador é fominha, não toca a bola para o companheiro, não quer se comunicar em campo, ele acha que só tem ele dentro de campo, então o erro individual consequentemente nos leva a uma derrota, a um mau apresentamento dentro de campo. Infelizmente, com essa atual apresentação do Vasco dentro de campo, nós não vamos a lugar nenhum. Ou a gente fica estagnado na Série B, ou a Série C. Infelizmente, não tem outra coisa a falar, a não ser que se preparem. Porque se for assim, nossa situação não será nada fácil. Vamos ter que aturar muita coisa ruim até o fim desse campeonato, que só está começando. Eu vi muitos torcedores do Vasco cogitando uma mudança de técnico, pedindo a saída do Marcelo Cabo. Que o Marcelo Cabo está perdido nesse início de campeonato brasileiro é fato. A gente não tem nem o que falar sobre isso.
realmente está perdido, o esquema tático não funciona, ele não faz alterações, tá vendo que o time não tá funcionando, ele não tá tendo ligação dentro de campo, tá tendo vazios, erros individuais, não tiram os jogadores de campo. A gente tem ali talvez um pouco a melhorar em relação a fazer essas alterações, mas a gente tem que pensar também por um lado de que o Marcelo Cabo não pode fazer milagre. Ele pode melhorar, ele pode mudar o pensamento dele de esquema tático, de alteração, de mudança de jogadores. Mas ele não tem um elenco recheado, ele não tem estrelinhas dentro de campo. A gente, muitas vezes eu já vim aqui e já falei e continuo batendo na tecla. O Vasco carece de jogadores, o que a gente tem não é suficiente. Então tem todo mundo ser cobrado, é um erro que vem desde o princípio. Da mesma forma que o esquema tático erra desde o princípio, o Vasco da Gama erra desde o princípio, porque quem contrata jogador é a gestão do clube. É o nosso atual diretor de contratação, que é o Marcelo Pássaro, e o nosso presidente, que é o Salgado. Então, se ele não contrata, o técnico não tem milagre para fazer. Se um técnico quer inventar demais e não funciona essa inventação do técnico, o técnico peca em campo. Peca em campo, o jogador erra, falha individualmente e nos leva à derrota. Então, que a gente possa entender que são como dominós. Um cai e o resto vai todo caindo. E é o que está acontecendo com o Vasco. Então, vamos mudar de técnico, vamos contratar quem? Se a gente contratar quem, será que não precisa de jogadores novos? O que a gente tem realmente vai suprir o que o Vasco precisa? Porque até agora não supriu nada. Já foram 6 meses desse atual elenco. E o que a gente ganhou a não ser insatisfação? Complicada a nossa situação. Mas, em relação ao pós-jogo, eu encerro aqui, mais uma vez decepcionada, não só com o jogo, mas com o extracampo também. Muito difícil a nossa situação, muito complicada, nem respeito o Vasco da Gama tem mais. Difícil entender como a gente veio parar nesse buraco e mais difícil ainda tentar saber como é que a gente vai sair dele. Meu muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Agradeço o seu acompanhamento, peço que você deixe nos comentários a sua opinião sobre o jogo, sobre quem nós devemos contratar em relação ao técnico e aos jogadores, se assim for a sua opinião a respeito da permanência ou não do Marcelo Cabo. Tá passando aqui durante o vídeo as minhas redes sociais para que você possa me acompanhar lá no Eu Lohane, onde eu posto conteúdos relacionados a futebol diariamente. Meu muito obrigada a você, espero vocês novamente no próximo jogo do Vasco para que a gente possa comentar tudo a respeito. Eu não estou num estado de raiva, eu estou num estado de aceitação, entendeu? Eu estou num momento de aceitação de que é super pior, entendeu? Eu sou o torcedor que desistiu já. Perdeu a fé.